Prezadíssima diretora da Escola Superior da Seccional Piauiense da Ordem dos Advogados do Brasil. O Brasil vive momento político institucional desafiador e a sociedade anseia por mudanças efetivas, condizentes com as preconizações dos novos tempos. Como diretora dessa importante escola e respeitada professora piauiense, qual a alternativa, na sua avaliação, de que podemos dispor para que encontremos a saída menos asfixiante e mais inteligente, que possa mitigar essa crise moral, política, social e econômica com que nos defrontamos atualmente? Eu primeiro quero agradecer o convite por estar aqui com vocês, trabalhando alguns temas que, quando eu recebi, fiquei super feliz em saber que são extremamente contextuais dentro da realidade que nós vivemos. Então, a gente veio para conversar um pouco sobre o nosso olhar, o dia a dia para a sociedade, a situação política, social. Quando o senhor me faz essa pergunta, desembargador, eu primeiro preciso pensar que, na verdade, eu não vejo uma solução milagrosa, né? Porque você me pergunta, professora Nayara, uma solução para a crise, né? Uma solução para esses dilemas que a gente vive na sociedade, quais são os caminhos? Então, eu não vejo caminho milagroso, eu não vejo uma poção mágica, uma solução que a gente possa ter de maneira clara para ser a solução de todos os males. Eu, como professora, não posso deixar de acreditar que a resolução de todos esses conflitos e desses desafios que a gente vive na sociedade passam pela questão da educação, né? Na verdade, todo o processo de superação da crise econômica, política, social, ele só pode ser desenvolvido quando a gente conseguir empoderar a sociedade civil, né? Empoderar o cidadão, que ele conheça efetivamente os seus direitos, e isso passa pelo processo de educação, de esclarecimento sobre políticas públicas, políticas sociais. Eu acredito que é a partir daí, desse fomento, que nós vamos conseguir encontrar saídas, ou pelo menos direcionamentos. Não são mágicos, talvez não são tão rápidos quanto se espera, mas condizem com os novos tempos, né? Que é a realidade que a gente tem que buscar superar. Como diretora da Escola Superior da Advocacia, aqui da Seccional Piauí, eu tenho essa missão, né, de, dentro das perspectivas de ensino jurídico continuado, colocar à disposição da sociedade e da nossa classe conhecimentos técnicos que sejam imprescindíveis para empoderar esses atores, né? Porque a Ordem dos Advogados do Brasil é uma grande instituição representante dessa mobilização da sociedade civil, e por conta disso nós temos que sempre fomentar que aqueles que trazem a voz do povo, né, em relação aos processos, ao dia a dia da conquista dos direitos, também estejam esclarecidos sobre os desafios e com conhecimentos técnicos necessários para que a gente possa superar esses desafios. Doutora Nayara, nós sabemos que a qualidade do profissional do direito depende muito da formação dele. Sim. E atualmente os desafios do ensino jurídico são muitos, todos nós sabemos disso. Dentro desse contexto, como a OAB atua através da escola que a senhora dirige? A Escola da Advocacia, ela tem uma preocupação não só com os advogados, né, nessa recepção dos jovens e também na reciclagem profissional de todos os seus integrantes, mas tem uma preocupação também com os estudantes. Na verdade, através das comissões, e a OAB tem a Comissão de Educação Jurídica, né, que faz a análise do ensino jurídico, nós conseguimos atuar um pouco dentro do contexto das universidades. E a ESA também não se perde dentro desse processo, porque nós recepcionamos os estudantes também com cursos que são voltados para eles, como, por exemplo, o curso de capacitação para o estágio jurídico, e procuramos dar meios para que a gente tenha uma melhoria efetiva
daquilo que a gente vivencia na realidade do ensino jurídico. De maneira continuada, e aí para os advogados, nós trabalhamos com um pouco a supressão das deficiências que o curso de Direito tem, porque na verdade é um curso muito amplo, que não prepara necessariamente você para ser advogado ou para ser juiz. Então, na verdade, a OAB precisa estar sempre ciente disso e preparar toda a sua mobilização de ensino na continuidade desse profissional enquanto advogado. Nós temos o curso de iniciação à advocacia lá na escola, né? Nós temos as pós-graduações. Só para você ter ideia, desembargador, hoje nós temos 8 turmas de pós-graduação na Escola Superior da Advocacia. Cada turma com 30, 40 alunos. Então, nós temos um número bem expressivo de profissionais sendo capacitados de maneira continuada. Dentro desse mesmo contexto, eu gostaria de saber da senhora, a senhora concorda que o atual mercado de trabalho do advogado está mais competitivo ou escasso? Eu penso que, aproveitando o contexto da pergunta do desembargador Edivaldo, a gente vive a crise, né? Mas mesmo que a gente vivencie um período de crise, eu sou muito otimista em pensar que o mercado nunca vai se fechar para o advogado. Então, mesmo que a gente tenha uma grande quantidade de instituições jurídicas com cursos, nós temos a questão do exame de ordem, que precisa ser mantido, né? E aí, depois que o profissional ultrapassa essa esfera do exame de ordem, ele vai, através do apoio também da Ordem dos Advogados, realizar esse trabalho. Para mim, na crise e na adversidade, o trabalho do advogado cresce. O exame continua sendo importante? O exame é muito importante nesse processo, porque, na verdade, ele acaba, né, sendo o resguardo essencial da nossa base profissional, dos conhecimentos mínimos essenciais que o profissional precisa ter. A gente é completamente favorável à manutenção do exame, ao fortalecimento dele, ainda mais como é hoje, com uma percepção nacional do exame. Doutora Nayara Moraes, o Código de Processo Civil de 2015, como é de sabeça geral, trouxe mudanças significativas, todas voltadas para a efetivação da justiça em tempo razoável, como determina a Constituição Coragem do Ulisses Guimarães. Justiça em tempo razoável não é o mesmo que justiça apressada, como sabemos. De que mecanismo podemos lançar mão para que encontremos o ponto de equilíbrio entre a desejada justiça em tempo razoável, que respeita o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, e a inadmissível justiça apressada, sem ponderação, instantânea, concedida a qualquer preço, sem preocupação com a qualidade da decisão tomada? Desembargador, nós vivemos num tempo hoje que as pessoas querem a solução das coisas da maneira mais rápida. Na verdade, às vezes não se preocupam com a qualidade daquilo que vão acessar. Mas as redes sociais, a velocidade da comunicação e da mídia fazem com que as pessoas, acho que fomentem mais ainda dentro de si essa instabilidade, né, na busca da solução rápida dos conflitos. É claro que a Constituição Federal e todo o resguardo do arcabouço do novo CPC busca a ampliação, né, e o fomento do acesso à justiça, busca com que a gente tenha o que Boaventura de Souza Santos diz, que é o equilíbrio, né? O acesso à justiça é o equilíbrio entre a igualdade jurídico-formal e a desigualdade social, que é o que eu vou tentar ponderar de alguma forma para fazer com que a justiça de maneira efetiva se realize. E isso em tempo hábil. Mas é claro que quando a gente observa esse tipo de necessidade de solução de conflitos rápida, a gente não pode deixar de esquecer que a solução de um conflito que não traga efetivamente a justiça pode ter sido rápida, mas não resolve o problema das pessoas que estão litigando nos processos. Eu acredito, e aí fazendo parte da Ordem dos Advogados, nós temos fomentado a solução de conflitos extrajudicial. né? A gente sabe que existem demandas que precisam ir ao judiciário, mas a gente sabe que o acesso à justiça, também fomentado pelo próprio judiciário, hoje se estabelece com os métodos de solução extrajudicial de conflitos. Lá na OAB, nós temos cursos só de formação de mediadores, porque é uma cultura que a gente precisa também cultivar
para os advogados, né? Dentro da sociedade em geral e para os advogados. Então, eu imagino que os mecanismos que nós temos à disposição para conseguir uma justiça, né, que seja célere e que ao mesmo tempo seja satisfativa, pode vir da resolução extrajudicial de conflitos, né, onde a gente reduz a cultura de litígio, consiga fazer com que a gente chegue efetivamente à paz social desejada. E isso é uma coisa que precisa ser construída, também não é apressadamente. Acho que o CPC sinaliza isso, o judiciário vai se preparando para isso, com a capacitação, né, de mediadores judiciais e a participação de vários integrantes da sociedade, não só advogados. E é assim que eu penso que a gente vai ter um mecanismo de acesso a uma justiça frente a todas as desigualdades que vivemos, mas que seja efetiva para o cidadão. Aliás, Penso o dessa próprio forma. caso Watanabe, né, já não aceita que se diga que a mediação, que a conciliação são métodos alternativos, né, de resolução de conflito de interesse intersubjetivo. Para o caso Watanabe, o grande processualista do Estado de São Paulo, braço direito, ex-braço direito de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente daquela Corte de Justiça, né? A conciliação e a mediação, como acontece nos países civilizados do mundo, não são mais tidos e havidos como métodos alternativos, mas como métodos integrativos. Temos agora um ligeiro intervalo, né? E após esse ligeiro intervalo, o desembargador Valério continuará com a sua pergunta. Como funciona a comunicação da escola com os advogados? Em relação à diversidade, a senhora acredita que houve ganho nos últimos tempos para a carreira do advogado? Bom, desembargador, eu procuro, através da escola, me aproximar ao máximo da advocacia. Nós hoje, para nos comunicarmos com os advogados, utilizamos, além dos métodos tradicionais, né, de publicidade, nós utilizamos as redes sociais, os sites. Nós criamos, através da escola de advocacia, com o apoio do Núcleo de Apoio à Advocacia lá da OAB e outros setores, como o Conselho Jovem, né, e a Comissão do Jovem Advogado, um projeto chamado Grupos da Advocacia Jovem do Piauí. Nós temos hoje 5 grupos virtuais com 256 jovens advogados em cada grupo, buscando conversar, nos conectar sobre a realidade do profissional. Porque a gente sabe, na verdade, que precisa ter um olhar atento e muito mais específico com o jovem advogado. E é uma das bandeiras que a gente busca, porque, na verdade, a maior parte dos estudantes recebem a carteira, né, são bacharéis, recebem a carteira e o mundo fica aberto, ele não sabe o que vai fazer. Então, ele precisa ser recepcionado pela sua casa. E a Ordem dos Advogados, ela vem nesse contexto de abertura e de recepção do advogado. É dessa forma que a gente busca estabelecer uma conexão direta, não só com os jovens advogados, mas com a classe em geral. Eu tenho uma fama de ser uma pessoa muito otimista. E é verdade, eu olho para a vida com muita felicidade. Sou muito feliz por ser advogada, por ser professora. Acredito muito que é uma experiência que pode ser seguida por jovens, por outros profissionais, porque engrandece a gente ter esse olhar para além de nós mesmos, né? É o olhar do ensino, é o olhar de observar como podemos, né, fazer para melhorar a vida e a situação do outro. E, nesse ponto, eu acredito que a advocacia é a profissão mais próxima do outro, do cidadão, de ser sua voz, de conseguir representar seus problemas. Porque ninguém vai procurar o advogado quando está tudo bem na sua vida, né? Na verdade, o advogado vai ser procurado nos momentos de dificuldade, de crise. E nós vamos ajudar e temos que ter um olhar humano para ajudar as pessoas a superarem suas adversidades. E, nesse ponto, eu imagino, né, eu tenho
tenho assim a convicção de que somos uma profissão ainda em crescimento, em fortalecimento. Já temos uma grande estrutura em termos de ordem, já temos um respaldo constitucional profissional. Quer dizer, esse aspecto histórico que nos fortalece é importante. Mas o que também fazemos hoje, no dia a dia, das nossas políticas institucionais, representa o que nós esperamos para o futuro, que é a continuidade desse processo de fortalecimento da nossa categoria. A escola mantém parcerias de convênios? A escola mantém parcerias, por exemplo, nós temos pós-graduação através de plataformas virtuais com o Conselho Federal da OAB e com instituições externas, né, que fazem parceria com a nossa casa e nos ajudam no desenvolvimento das pós-graduações e também nos ajudam com cursos, né, nos ajudam a trazer palestrantes de nome nacional para que a gente possa fortalecer todo o desenvolvimento do ensino local. Muito bem. Caríssima professora, sabe-se que um dos principais objetivos das escolas de formação de advogados, é olhar pelo ensino e pelo aprimoramento do direito, tarefa que, por sinal, vem sendo muito bem executada no Piauí pela escola que a ilustre professora ora dirige. E que tem transformado a instituição de profissionais do direito, né, como sabemos todos nós. Atualmente, quais os principais cursos que a escola oferece aos que porventura ali estejam estudando? Desembargador, hoje lá na OAB nós temos 3 focos através da escola, né? O ensino, a pesquisa científica e a extensão acadêmica. Dentro do ensino, nós temos as pós-graduações. Hoje nós temos 8 pós-graduações funcionando na Ordem dos Advogados em diversas áreas: direito civil, processo civil, constitucional, ciências criminais, direito de família. Então, são várias áreas que nós procuramos dar essa diversidade de apoio técnico para as pós-graduações. Vale ressaltar que nós temos 2 pós-graduações no interior, acontecendo de maneira presencialmente em Floriano e em Parnaíba, nas nossas subseções, o que é inédito em termos de escola, mas nós estamos com essa bandeira da interiorização, porque hoje sabemos que, frente ao mercado de trabalho, o advogado não fica só mais na capital. O advogado se forma, recebe sua carteira e vai trabalhar no interior, onde ele estabelece seu escritório. E também lá a gente precisa ter uma atenção específica. E fazemos assim com as pós-graduações presenciais nessas 2 cidades, que são as primeiras bandeiras de interiorização que nós estamos levando através do ensino. Nós fizemos seleção de professores, que também é uma situação nova para termos de concepção de escola. Nós fizemos edital de bolsas de pós-graduação no valor de R$76 mil para os advogados, né, que pudessem ser selecionados para participar das pós-graduações. Dentro da pesquisa científica, já o outro eixo, nós temos o lançamento de 3 revistas científicas, um e-book que também já foi disponibilizado, porque a gente também sempre tem que mensurar a questão dos custos, então a gente está viabilizando artigos através de e-books. E as revistas científicas que nós temos na nossa casa, colocamos em dia, né, estamos fazendo funcionar, porque é importante não só que o advogado assista à aula, aprenda com o ensino, mas que ele também coloque o seu olhar atento sobre a realidade na pesquisa científica. E na extensão, que é a nossa terceira bandeira de trabalho, nós temos aí os eventos científicos, os congressos, o Congresso da Advocacia Piauiense, nós temos o curso de iniciação à advocacia, que também está sendo interiorizado para esse ano, nós temos o curso de formação de mediadores e árbitros dentro da OAB, para inclusive assessorar a Câmara que nós temos dentro da Ordem, e nós vamos desenvolvendo o trabalho sempre de maneira atenta. Quando a gente consegue descobrir uma necessidade que chega até a gente dentro dessa nossa relação com a classe, a gente procura agarrar essas oportunidades e não deixar de atender aquilo que é de interesse da comunidade jurídica e também dos advogados no dia a dia. O desembargador Moura às vezes me diz que eu sou muito incisivo em perguntas, né? Pelo contrário, minhas perguntas são light. Mas
Eu acho que a minha pergunta agora me interessa mais aos estudantes, aqueles que atuam realmente na área do direito. E o programa Justiça às Suas Ordens quer saber da senhora o que a senhora atribui à grande procura pelo curso de Direito. Ele hoje está diferente e o que mudou? O curso de Direito, para mim, é interessante. Às vezes me perguntam, eu tenho muito contato com jovens e estudantes, e às vezes eles ficam na dúvida se eles estão no curso certo. E aí diz assim, professor, eu não tenho muita certeza se eu estou no curso certo. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Você já tem as famílias e sabem que às vezes essas inquietações fazem parte da própria juventude. Quando você está buscando mesmo entender como você é enquanto ser humano e a profissão que você deve ter. E eu digo assim, olha, na dúvida que você tiver, faça direito. Aí diz assim, mas por quê, professora? Olha, porque o curso de Direito, ele é lindo, ele vai te abrir muitas portas. É um curso que, claro, com o passar dos tempos, vai amadurecendo. Os projetos pedagógicos vão ficando, às vezes, mais profissionais e menos filosóficos. Às vezes, em algumas instituições, muito filosóficos e menos profissionais. Isso vai alterando de acordo com a demanda local, com o tempo. Mas é um curso que vai lhe abrir muitas oportunidades. E eu tenho certeza que com a quantidade de profissões da área jurídica que você pode atuar, essas pessoas que chegam com a dúvida acabam se encontrando, porque nada mais bonito do que se reconhecer enquanto cidadão de direito, enquanto estudante. E lá na OAB nós temos um projeto interessante que é a carteira do estudante de direito. Sabe a carteira de identidade estudantil do estudante de direito? Nós temos essa carteirinha que é expedida através de uma parceria da OAB com o CETUT para os estudantes de algumas instituições. E vocês precisam ver, desembargadores, o quanto os alunos querem ter essa carteira, para mostrar que são estudantes de direito, para mostrar que se aproximam da Casa da Cidadania. Então, eu acredito muito no curso de Direito, acho que muda, mas é importante mudar. Ainda dentro desse tema, há pouco dia eu ouvi uma entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, e o repórter perguntou, então ele dizia para o repórter, quando ele estudava Direito, o pai dele fez 3 pedidos. O primeiro, deixar de fumar, o segundo, deixar de ser flamenguista, e o terceiro, não estudar Direito. Aí o repórter perguntou, foi que o senhor obedeceu? Deixei a pena de fumar. Para você ver como, inclusive, dentro das nossas realidades, às vezes a gente é questionado sobre as opções de... O estudante, né, principalmente, vivencia esses dilemas. Qual curso é que eu vou seguir? Eu digo, olha, ainda mantenho a minha máxima. Na dúvida, faça o curso de Direito, que você ainda tem mercado, ainda tem espaço. É um curso que vai lhe abrir muitas portas. É verdade. Minha caríssima professora, com a promulgação da Carta da República de 1988, o ativismo judicial e a judicialização passaram a ocupar nas faculdades de Direito, na vida política e no judiciário, a ordem do dia. Aos que os defendem e os que os criticam acerbamente por entenderem que as questões de mais intensa repercussão de interesse do cidadão passaram a ser analisadas não mais pelos órgãos de representação majoritária, mas pelos juízes e pelos tribunais. Qual o olhar da ilustre entrevistada para tão tormentoso e interessante problema? Desembargador, às vezes eu tenho ministrado aula e eu ministro muito a parte de direitos sociais, né? A gente vai estudar o artigo 7º da Constituição, os impactos disso no cidadão, na vida do trabalhador. E os alunos, às vezes, eles têm dificuldade de entender por que é que determinada forma de compreensão do direito, na verdade, precisa de uma determinação judicial para ser cumprida. Porque a gente tem um espelho jurídico muito claro de princípios, de regras, mas que estão ali como o norte.
né, as políticas públicas, o dia a dia do desenvolvimento da função administrativa traria a satisfação, os resultados que a gente espera para o trabalhador. E, paralelo a isso, nós teríamos o desenvolvimento de toda essa ordem legislativa pelo poder a quem compete esse desenvolvimento. Mas a gente sabe que, apesar da ideia da tripartição dos poderes, das funções típicas e funções atípicas, nós temos efetivamente vivenciado, como na sua fala o senhor bem retrata, essa situação nova em que o judiciário acaba, e aí a gente pode ter a conceituação do ativismo judicial, como pode observar a própria ampliação disso através da judicialização de temas extremamente importantes, né? O judiciário tem trabalhado como realizador de funções que não lhe são típicas de maneira clara. Isso a gente tem acompanhado não só em relação ao direito do trabalho, mas também, por exemplo, ao direito à saúde, né? Você tem um paciente ou alguém da sua família que está morrendo e você gostaria que ele tivesse uma vaga na UTI porque é necessária. E aí você fica naquela situação, você sabe que a lei está lá como uma norma programática que diz que a saúde é um direito de todos. Né? Mas você tem também a necessidade de ver essa saúde na prática verticalizada com políticas públicas claras de acesso, né? E de melhoria da condição estrutural da administração dos hospitais, com médicos. E aí você, frente a isso, percebe que não está funcionando. E aí vai buscar o judiciário. Então, pode parecer para o cidadão, de uma maneira bem mais simples, que o judiciário vai atuar como o salvador, né? Eita, eu vou conseguir, coloquei o meu parente na UTI porque consegui uma liminar judicial. Mas, ao mesmo tempo em que a gente tem essa satisfação desse interesse claro aí do exemplo, a gente precisa pensar também se compete efetivamente ao judiciário realizar esse tipo de definição sobre o interesse coletivo, sobre a vida social, sobre a saúde pública. As políticas deveriam, e eu ainda sou um pouco mais tradicionalista na visão da tripartição dos poderes, até por uma questão de segurança jurídica, a gente deveria vivenciar que cada poder realizasse as suas atribuições definidas. Então, eu acho que a gente precisa olhar, pelo menos de maneira atenta, e a advocacia, de maneira específica, tem que estar caminhando paralelamente a esse processo para que a gente não tenha nenhuma supressão de garantia fundamental do cidadão. Felizmente, o nosso tempo se expirou e só nos resta agradecer. Só nos resta agradecer e felicitar por essa belíssima e judiciosa entrevista. Fique certa de que a escola da magistratura, os seus telespectadores, Pagador Valério, todos nós que tivemos a oportunidade de escutá-la, iremos guardar suas palavras, seus ensinamentos, com a solicitude e o respeito que eles nos merecem. Meu muito obrigado em nome da escola, no meu nome e no nome do desembargador Valério Chapo por essa belíssima Muito obrigada. entrevista. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, desembargadores.